Tudo é possível, somente crer. Amém? Vamos ler a Bíblia. Verso 34 de São Marcos, capítulo 6. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Senhor Jesus, pedimos a Ti que o Senhor nos ensine hoje como vivermos a liberdade comprada lá no Calvário pelo sangue do Senhor, vertido ali na cruz. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a natureza que o Senhor tem implantado em nós. Nós vivemos relutando e lutando contra ela. E por isso, às vezes, estamos tensos, estressados, solícitos, angustiados, insatisfeitos e muitas vezes rebeldes. Ajuda cada um a ter o senso, ó Pai, de que a Sua presença deve ser uma contribuição para a reunião aqui, uma contribuição para a cura do doente, uma cooperação de atmosfera para que alguém se arrependa e seja libertado pelo Teu nome, pelo Teu sangue, pela Tua palavra. Te suplicamos estas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem na mão, és as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer, no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em Ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em Ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador, és o livro para sentar contra o horror da corrupção, és o livro que nos manda falar desta salvação.
salvação. Além do véu, estás livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu viver, és a lança e a espada que me levam a vencer. és dos dedos do brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nossa cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor. O Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, tem um tema relacionado para com os escolhidos de Deus. E esse tema diria: Deus te ama e eu também. O Novo Testamento, que trata de Deus materializado, encarnado, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, como a expressão do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando Ele amou o mundo, Ele amou a todos os ladrões, salteadores, meretrizes, ricos, pobres, pretos e brancos, amarelos, vermelhos. Ele amou o mundo de tal maneira, amou o mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto nos traz o tema
do Novo Testamento. Jesus te ama e eu também. Agora, por outro lado, nós temos no Velho Testamento a mesma expressão do lado negativo. E as ações, as maneiras através das quais determinadas pessoas trataram com aqueles a quem Deus amou, amava, dizem: o diabo te odeia e eu também. Atitude, a maneira que aquelas pessoas a quem Deus amava foram tratadas, elas estavam dizendo, aquelas atitudes, aquelas ações estavam dizendo: o diabo te odeia e eu também. É fácil entender isto. O diabo odiou amargamente um homem que tinha apenas uma vinha, uma chácara, um chacareiro, chamado Nabote. Deus amou aquele homem. E Elias, com sua atitude, disse: Deus te ama e eu também. Feliz é o homem, feliz é a pessoa que ama a quem Deus ama. Que desgraça! Que desgraça! É uma pessoa aborrecer a outra a quem Deus ama. Daí então o perigo, o grande perigo que nós enfrentamos nesta vida, de sermos simpáticos e termos simpatias somente por aqueles que nos agradam, que nos servem, que combinam com os nossos gostos. E se Deus ama aquela pessoa? Se você descobrir que Deus ama aquela mulher, e se você descobrir que Deus ama aquele homem, e se você descobrir que Deus ama esta moça a quem você aborrece, e se você descobrir que Deus ama a este moço a quem você aborrece, Jezabel diz: o diabo te odeia e eu também. E não sossegou enquanto o sangue daquele homem não foi jorrado ali naquela vinha. E assim nós temos muitos exemplos, os quais poderiam ser mencionados, citados, começando lá do Éden, entre a serpente e Eva, entre Caim e Abel, e assim por diante. Mas nós vamos destacar aqui dois fatos na vida de Davi. Isso está registrado em 2 Samuel capítulo 6, o primeiro fato. E sucedeu que Davi
se alegrou muito, ficou muito feliz, muito satisfeito ao ver a arca retornando para a sua cidade. Então a Bíblia registra isto. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia balhando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Deu aquele olhar de desprezo lá da sua janela. Você sabe quando a pessoa vira o rosto com um olhar assim de rejeição, de negação, de reprovação, de desprezo? Assim ela fez, justamente daquele jeito. Agora você diz: escuta, quem é essa mulher, Mical? Ela era uma inimiga de Davi? Não, era sua mulher, era sua esposa. Portanto, deveria se alegrar com ele, se rejubilar com ele, e lá da sua janela, aborrecida ou não, com razão ou não, ela deveria sentir-se honrada, porque o seu marido estava feliz, mas para ela, ele estava fazendo o papel de um palhaço, e o desprezou intimamente. E com aquilo, ela estava dizendo: o diabo te odeia e eu também. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Era alegria no seu coração. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. E todo mundo dizia: Deus te ama e eu também te amo. Aleluia! Naturalmente, haviam abraços, dizendo: Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Será que a mulher desceu e foi lá participar da festa, do banquete? Será que se arrependeu? Será que desceu lá para abraçá-lo e dizer também: o povo te ama, Deus te ama, e eu também. Eu quero te beijar aqui também na vista de todo mundo. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. Irmãos, às vezes nós perdemos a bênção justamente na hora que ela estava chegando. É um segredo. Às vezes as pessoas lutam, choram, se desesperam, se angustiam, e justamente na hora que a resposta estava chegando, batendo na sua porta, ela ou elas perdem
não percebem. Agora você pense em relação às igrejas, às denominações. Houve um período de tanta oração pedindo a Deus por um avivamento, mas quando a resposta de Deus chegou, quando o profeta de Deus se manifestou, elas fizeram exatamente como Micael fez. Desprezaram-no, olharam-no com aquele olhar de rabo de olho e o desprezaram. Mas interessante é que nós vamos ver logo na frente que até aleijados amaram a Davi, bandidos, marginais, amaram a Davi, disseram para ele: Deus te ama e nós também. Deus te ama e eu também. Como eu posso aborrecer a quem Deus ama? Eu seria um Caim. Uma irmã não pode aborrecer a outra. Foi Caim quem aborreceu Abel. Um irmão não pode aborrecer a outro, mesmo se não podem andar juntos. E voltando Davi para abençoar a sua casa. A sua casa. Você vem aqui e vai levando uma bênção para a sua casa. Talvez o seu povo, a sua família não saiba reconhecer, mas você vem aqui e volta para abençoar a sua casa, abençoar o seu coração, sentir que há pessoas que te amam, que Deus te ama, e há pessoas também que te amam. E voltando Davi para abençoar a sua casa. Micael, a filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: honrado foi o rei de Israel. Parece que eu posso ver aquela mulher muito bonita, de um gesto assim, viril, desprezível também, uma mão na cintura, falando meio de lado. Quão honrado foi ao rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejos se descobre qualquer dos vadios. Irmãos, quando uma mulher sente-se no direito de dar uma lavada num homem, quando uma mulher sente-se apoiada em algum motivo que lhe dá razão para lavar a cara de um homem, tudo é possível, somente crer. Amém? Vamos ler a Bíblia. Verso 34 de São Marcos, capítulo 6. Jesus, saindo,
viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Senhor Jesus, pedimos a Ti que o Senhor nos ensine hoje como vivermos a liberdade comprada lá no Calvário pelo sangue do Senhor, vertido ali na cruz. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a natureza que o Senhor tem implantado em nós. Nós vivemos relutando e lutando contra ela. E por isso, às vezes, estamos tensos, estressados, solícitos, angustiados, insatisfeitos e muitas vezes rebeldes. Ajuda cada um a ter o senso, ó Pai, de que a Sua presença deve ser uma contribuição para a reunião aqui, uma contribuição para a cura do doente, uma cooperação de atmosfera para que alguém se arrependa e seja libertado pelo Teu nome, pelo Teu sangue, pela Tua palavra. Te suplicamos estas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem na mão, és as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em Ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em Ti falar. Bíblia Sagrada, És o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador, és o livro para a senda contra o horror da corrupção, és o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu, estás livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador, livro sagrado,
com amor pela nossa salvação. Sagrada, és a luz do meu viver, és a lança e a espada que me levam a vencer. És dos dedos do brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nossa cruz, livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor. O Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, tem um tema relacionado para com os escolhidos de Deus. E esse tema diria: Deus te ama e eu também. O Novo Testamento, que trata de Deus materializado, encarnado, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, como a expressão do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando Ele amou o mundo, Ele amou a todos os ladrões, salteadores, meretrizes, ricos, pobres, pretos e brancos, amarelos, vermelhos. Ele amou o mundo de tal maneira, amou o mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto nos traz o tema do Novo Testamento. Jesus te ama e eu também. Agora, por outro lado, nós temos no Velho Testamento a mesma expressão do lado negativo. E as ações, as maneiras
através das quais determinadas pessoas trataram com aqueles a quem Deus amou, amava, dizem: o diabo te odeia e eu também. Atitude, a maneira que aquelas pessoas a quem Deus amava foram tratadas, elas estavam dizendo, aquelas atitudes, aquelas ações estavam dizendo: o diabo te odeia e eu também. É fácil entender isto. O diabo odiou amargamente um homem que tinha apenas uma vinha, uma chácara, um chacareiro, chamado Nabote. Deus amou aquele homem. E Elias, com sua atitude, disse: Deus te ama e eu também. Feliz é o homem, feliz é a pessoa que ama a quem Deus ama. Que desgraça! Que desgraça é uma pessoa aborrecer a outra a quem Deus ama. Daí então o perigo, o grande perigo que nós enfrentamos nesta vida, de sermos simpáticos e termos simpatias somente por aqueles que nos agradam, que nos servem, que combinam com os nossos gostos. E se Deus ama aquela pessoa? Se você descobrir que Deus ama aquela mulher, e se você descobrir que Deus ama aquele homem, e se você descobrir que Deus ama esta moça a quem você aborrece, e se você descobrir que Deus ama a este moço a quem você aborrece, Jezabel diz: o diabo te odeia e eu também. E não sossegou enquanto o sangue daquele homem não foi jorrado ali naquela vinha. E assim nós temos muitos exemplos, os quais poderiam ser mencionados, citados, começando lá do Éden, entre a serpente e Eva, entre Caim e Abel, e assim por diante. Mas nós vamos destacar aqui dois fatos na vida de Davi. Isso está registrado em 2 Samuel capítulo 6, o primeiro fato. E sucedeu que Davi se alegrou muito, ficou muito feliz, muito satisfeito, ao ver a arca retornando para a sua cidade. Então a Bíblia registra isto. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela
e vendo ao rei Davi, que ia balhando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Deu aquele olhar de desprezo lá da sua janela. Você sabe quando a pessoa vira o rosto com um olhar assim de rejeição, de negação, de reprovação, de desprezo? Assim ela fez, justamente daquele jeito. Agora você diz: escuta, quem é essa mulher, Mical? Ela era uma inimiga de Davi? Não, era sua mulher, era sua esposa. Portanto, deveria se alegrar com ele, se rejubilar com ele, e lá da sua janela, aborrecida ou não, com razão ou não, ela deveria sentir-se honrada, porque o seu marido estava feliz, mas para ela, ele estava fazendo o papel de um palhaço, e o desprezou intimamente. E com aquilo, ela estava dizendo: o diabo te odeia e eu também. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Era alegria no seu coração. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E todo mundo dizia: Deus te ama e eu também te amo. Aleluia! Naturalmente, haviam abraços, dizendo: Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Será que a mulher desceu e foi lá participar da festa, do banquete? Será que se arrependeu? Será que desceu lá para abraçá-lo e dizer também: o povo te ama, Deus te ama e eu também, eu quero te beijar aqui também na vista de todo mundo? E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. Irmãos, às vezes nós perdemos a bênção justamente na hora que ela estava chegando. É um segredo. Às vezes as pessoas lutam, choram, se desesperam, se angustiam, e justamente na hora que a resposta estava chegando, batendo na sua porta, ela ou elas perdem, não percebem. Agora você pense em relação às igrejas, às denominações. Houve um período de tanta oração pedindo a Deus por um avivamento, mas quando a resposta de Deus chegou, quando o profeta de Deus se manifestou, elas fizeram exatamente como Mical fez.
desprezaram-no. Olharam-no com aquele olhar de rabo de olho e o desprezaram. Mas interessante é que nós vamos ver logo na frente que até aleijados amaram a Davi. Bandidos, marginais, amaram a Davi. Disseram para ele: Deus te ama e nós também. Deus te ama e eu também. Como eu posso aborrecer a quem Deus ama? Eu seria um Caim. Uma irmã não pode aborrecer a outra. Foi Caim quem aborreceu Abel. Um irmão não pode aborrecer a outro, mesmo se não podem andar juntos. E voltando Davi para abençoar a sua casa. A sua casa. Você vem aqui e vai levando uma bênção para a sua casa. Talvez o seu povo, a sua família não saiba reconhecer, mas você vem aqui e volta para abençoar a sua casa, abençoar o seu coração, sentir que há pessoas que te amam, que Deus te ama, e há pessoas também que te amam. E voltando Davi para abençoar a sua casa. Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: honrado foi o rei de Israel. Parece que eu posso ver aquela mulher muito bonita, de um gesto, sim, viril, desprezível também, uma mão na cintura, falando meio de lado. Quão honrado foi ao rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem péjo se descobre qualquer dos vadios. Irmãos, quando uma mulher sente-se no direito de dar uma lavada num homem, quando a mulher sente-se apoiada em algum motivo que lhe dá razão para lavar a cara de um homem, ela deveria pensar muito antes. Ela deveria orar demais. Ela deveria se esconder, trancar-se dentro de um quarto e não abri-lo enquanto ela não tivesse uma experiência com Deus primeiro. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem péjo se descobre qualquer dos vadios. Tinha razão, tinha motivo, podia fazê-lo, mas aquela atitude não estava dizendo: Deus te ama e eu te amo também. Aquela atitude estava dizendo: eu te odeio, eu te aborreço. Porque as igrejas cantam que amam a Jesus, cantam o nome de Jesus, bendito o nome de Jesus. Mas quando fala para eles serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, eles fazem exatamente desta maneira. Ela, a igreja que não ama, que não é a esposa verdadeira de Jesus Cristo.
Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, mulher, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, tá bem? Você é filha de Saul, e ela devia entender, compreender o que Deus fez para Davi em relação a Saul. Ele disse: o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, mulher. Foi Ele quem me elegeu. Perante o Senhor nós vamos nos alegrar. Nós temos de nos alegrar. Mundo social, mulheres, homens incrédulos, a quem Deus não tem escolhido, saibam todos que existe um povo a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E esse povo tem razão sobeja para vir à casa do Senhor, para ouvir as suas palavras, para cantar alegres, felizes, mesmo havendo contradições em sua vida. E essa atitude sempre mostra que ama. O Senhor me tem alegrado. O Senhor tem me alegrado. O Senhor tem me alegrado. Mas como? Sim, o Senhor tem me alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas, viu, de quem falaste, delas serei honrado. Elas me honram enquanto você me aborrece, me desonra. Resultado: e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O que foi que aconteceu com o sistema denominacional? Não foi justamente isto? O filho não se manifestará, não pode se manifestar através dela. Por isso não querem nem mesmo o seu nome em seu batismo. Agora eu pergunto a algum crente evangélico que nos ouve, e eu perguntaria: como você pode continuar rejeitando o nome daquele a quem você tem como esposo no seu batismo? Ou você não quer ter o filho? O filho é o fruto do amor. Todos os filhos que nascem no mundo, que nasceram no passado, no presente e que vão nascer ainda, deveriam ser exclusivamente fruto do amor, não fruto da paixão, não fruto de um casamento social apenas, mas o fruto de um amor sacrificado, um amor de honrado, como aquelas servas honravam a Davi e diziam: Deus te ama e nós também. Quem amava Davi amava Deus, porque Deus amava Davi.
Por isso eu me orgulho, eu me alegro de ver um crente todo torto na mensagem, manco, aleijado, cheio de defeitos, amando a quem Deus amou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A ponto de Deus falar com ele: todos que te amarem, eu também os amarei. E tudo que você amar, eu te darei. Eu te amo, e Deus também. Como você vê um menino desse, a candura de uma criança, você dá vontade de abraçar e sentir o seu cheiro, o seu gosto. Aleluia. Amém. Vejamos aqui, capítulo 9, 2 Samuel. Eu entrei aqui muito tenso, me deu muita atenção, e eu estou com vontade de ver esse povo como Davi estava ali, sentindo o amor de Deus por si. Vocês sabem, Jonatas e Davi tiveram um amor superior ao amor das mulheres. Dois verdadeiros amigos no sentido da palavra, que interpretaram entre si o real significado da palavra amigo. Amigo. Isso foi tanto. Você vê como é bom amar um homem de Deus, mesmo esse homem estando errado, mesmo esse homem falhando como Davi falhou ali. Antes, um pouquinho, naquela mesma trazida da arca já tinha errado, Uzá tinha morrido, acidente e coisa, mas nem por isso o povo deixou de dançar com ele, de amá-lo como rei. E veja como isso é transmitido para os filhos. Isso é transmitido para os filhos. 2 Samuel 9. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? Agora você vê, um coração segundo Deus não guarda mágoa de ninguém. Não cabe ódio naquele coração segundo Deus. E ele honra os seus inimigos na hora certa e como convém. Mas aqui veja, por amor de Jonatas, que por sua vez era filho de Saul, inimigo capital de Davi. Mas Davi diz: vê se tem alguém, ficou alguém da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu, sou eu mesmo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus?
Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Filho de Jonatas? Sim. Só que ele é aleijado. É aleijado de ambos os pés. De ambos os pés. Não há ninguém melhor para ser ajudado do que este, então. Filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado dos dois pés, o filho de Saul, Jonatas, o filho de Saul, a Davi, então se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. Ele sabia que estava diante de uma autoridade. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai. Teu pai